Só queria pedir uma gentileza, porque eu perguntei sobre logística. Se reuniram em Belém do Pará, com o Brasil pagando, para ver novas maneiras de sabotar a nossa própria agricultura. Hoje, o senhor chega aqui ao Grupo Gazeta escoltado pela Polícia Federal. Qual a razão disso? Eu ando falando algumas coisas muito feias sobre algumas facções criminosas aqui no Brasil. Ou especialmente o pessoal do Comando Vermelho, onde eu vou, eu começo a receber ameaças e começo a ter mobilizações nos grupos de WhatsApp e Telegram deles, que é onde boa parte da mobilização deles acontece. Isso já havia sido detectado pela nossa pré-campanha, a gente havia passado para a Polícia Federal, e isso motivou a gente a antecipar a convenção para poder contar com escolta, porque boa parte da minha pré-campanha é rodar pelo Brasil e falar dos problemas, especialmente problemas ligados ao crime organizado, a chance de eu acabar, vamos dizer assim, tendo apenas uma campanha como candidato a presidente é bem alta. Então, melhor andar escoltado, porque candidato morto não leva voto. Bom, falando então já da segurança pública, como o senhor está sentindo na pele a insegurança crescente no Brasil, muitos brasileiros têm na principal demanda para os nossos representantes públicos uma resposta. O que os governos deixaram de fazer ao longo destas 3 ou 4 décadas que fez com que o Brasil ficasse refém de criminosos e de faccionados? Qual seria a proposta do senhor para a segurança pública? O Brasil, desde a nova Constituição de 88, ele abdicou de enfrentar o crime e o Brasil adotou uma política de ser leniente, porque tinha medo, porque tinha uma série de traumas por conta do período do regime militar, em que houve violações de direitos humanos. Eles falaram, não, agora não vamos violar direito humano algum, então vamos ser garantistas, vamos permitir que o criminoso seja recuperado e retorne às ruas. Isso gerou o que nós estamos vendo hoje, favelas tomadas pelo crime organizado, bandidos que são presos várias vezes, soltos, por conta das leis de execução penal, por conta também da cabeça malucada de um monte de juiz que infelizmente não cumpre seu papel constitucional de defender aquilo que é justiça no Brasil, sequer de seguir a letra da lei. Então nós temos uma legislação muito ruim, nós temos uma polícia que luta para prender os bandidos, com um judiciário que solta esses mesmos bandidos, e não há uma política por parte do governo federal em destruir as facções criminosas. Hoje o Brasil está virando algo que o México já é, que a Colômbia foi, que é um narco-estado. PCC, Comando Vermelho e organizações similares já estão tomando pedaços inteiros do Estado, não só território, estou falando de instituições. E o que nós vamos fazer, de maneira bem clara, é uma guerra. Nós vamos colocar municípios e favelas em estado de defesa, que é uma garantia constitucional que permite ao Estado atuar de maneira muito enfática nesses locais. Nós vamos passar uma legislação que impõe o direito penal do inimigo, que vai retirar um monte de direito de bandido, vamos retirar direitos e prerrogativas deles e vamos para cima deles como se não houvesse amanhã. Em um ano, as facções que estão aqui no Brasil, especialmente o PCC e o Comando Vermelho, serão nem destruídas, serão devastadas. Devastadas, ou seja, suas lideranças, seus membros serão presos e, se resistirem, mortos. Agora, candidato, bom dia. O crime organizado ele se sofisticou, né? Chegou longe. Como resolver, por exemplo, a questão dessa penetração que o crime organizado tem nas instâncias de poder? Já está muito claro isso que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo também, ali muito próximos de quem demanda ali o poder nesses estados e também, por exemplo, no mercado financeiro, né? Esse tipo de investimento que essas organizações chegaram longe. Como combater esse tipo de situação se, em tese, boa parte ali de alguns poderosos, até de gente que detém bastante recurso financeiro, está ali abraçado com o crime organizado atualmente? A situação em muitos estados, de fato, ela é dramática e a sua análise está muito correta. Como nós fazemos isso? Utilizar não só o governo federal e as instâncias da Polícia Federal, utilizar o aparato investigativo do Estado brasileiro como COAF para cruzar dados de dinheiro que movimenta de um lado para o outro, mas utilizar o instituto que eu citei do direito penal do inimigo, que a partir do momento que você detecta que uma determinada pessoa, um agente público, ele é parte, ele é membro de uma facção, como acontece no Rio. O Bacelar, que foi pego agora, que era o candidato ao governo do Rio de Janeiro, apoiado pelo senhor Flávio Bolsonaro, o TH Joias, a turma do Canela, que foi prefeito de Belfort Roxo, todos, né, ligados, operadores do Comando Vermelho. Essas pessoas estão logo, as instâncias de investigação do Estado descubram que elas são membros dessas facções, elas não vão dispor dos instrumentos de defesa que hoje elas dispõem, porque elas não serão mais cidadãos comuns. Quando você opta em ajudar, em fazer parte de uma facção, você será tratado
pelo Estado brasileiro como um inimigo. E assim você terá penas muito mais altas, o direito será muito mais veloz contra você. É isso que um Estado tem que fazer. Por exemplo, na Itália, quando é detectado pela lei antimáfia que uma pessoa é parte de uma dessas organizações mafiosas, a lei é muito dura contra ela. Na Dinamarca, se você é parte de uma determinada facção, mesma coisa, você não pode falar em público dela, você vai preso na hora. É isso que o Estado brasileiro tem que fazer. Infelizmente, hoje, o Estado brasileiro não dispõe de ferramentas para atuar dessa maneira. O nosso governo, necessariamente, ele vai ter que atuar. Muito bem, candidato. Eu vou começar, importante essa explanação sua sobre a área de segurança, mas eu quero falar um pouquinho de política antes, que é o seguinte, o senhor é de um partido de direita, o senhor é fundador de um partido de direita, o senhor é um militante da direita. O que diferencia a sua candidatura de direita com a candidatura bolsonarista de Flávio Bolsonaro, que também é de direita, e de uma direita bastante contundente? Qual é a diferença que o senhor vê? Como é que o senhor se posiciona em relação ao PL e à candidatura de Flávio Bolsonaro? Olha, eles são direita em termos nominais. Nós somos como água e óleo. Eu posso falar, eu sou uma pessoa honesta e eu estudo. Então, eu vou dar um exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo. Essa semana, o Flávio Bolsonaro prometeu, vamos ser sinceros, comprar voto de mulher dando celular para elas. O custo dessa operação que ele estava sugerindo, de dar celular para mulheres e idosos, é de mais de 100 bilhões de reais por ano. Não há dinheiro para isso. Isso é uma versão bolsonarista do que o PT faz, por exemplo, oferecendo, vou te dar picanha, eu vou te dar vale energia elétrica, eu vou te dar um vale gás. É isso que significa ser direita? Houve uma votação agora sobre o fim da escala 6x1, que era apenas um populismo que o Lula estava fazendo para se eleger. Como se comportou o PL, o partido do Flávio Bolsonaro? Votou com o PT. Lá no Senado teve agora o PL da misoginia, que é um projeto de lei que vai destruir o sistema de relações entre homens e mulheres, gerando um medo, porque é uma legislação completamente subjetiva, tocada pela esquerda, como votou o senhor Flávio Bolsonaro de maneira orgulhosa, junto com a esquerda. Então, não dá nem para falar que a gente está no mesmo campo, porque é uma figura política, casuística, oportunista. E aí eu vou levantar um outro ponto. Uma pessoa de direita tem que defender lei e ordem. Lei e ordem é um dos princípios basilares daquilo que se coloca como institucionalista conservador. A lei e ordem no Rio de Janeiro, o senhor Flávio Bolsonaro apoiava toda aquela bagunça envolvendo o Comando Vermelho. O candidato dele era o Bacelar, que foi pego agora, de acordo com a Polícia Federal, por ter vínculos institucionais e operacionais com o Comando Vermelho. Então, assim, é nominalmente direita. Nós somos completamente diferentes. Essa direita que o senhor está criticando, já que mencionou Flávio Bolsonaro, e nós estamos falando aqui sobre a pauta da segurança, quando o presidente norte-americano Donald Trump classificou as organizações criminosas como terroristas, Flávio Bolsonaro celebrou, disse, olha, um grande dia. Como o senhor vê essa medida de Donald Trump aqui para o Brasil? Ela não vai fazer diferença alguma, ela só ajuda os Estados Unidos a institucionalmente ir para cima de uma empresa ou alguma entidade que tem alguma correlação com uma dessas facções criminosas que nós temos no Brasil. Isso apenas aumenta o poder americano. Uma coisa que eu preciso falar para você que está nos assistindo é: os Estados Unidos não são bonzinhos, eles não gostam da gente. O Donald Trump acha a gente um bando de cucaracha, ele só não quer que o brasileiro imigre para os Estados Unidos e ele quer aumentar a projeção de poder americano para cá. Quem vai resolver o crime organizado no Brasil é apenas o Brasil. A gente tem que parar de acreditar que o americano vai vir nos resgatar. Isso é um escapismo, isso é uma fuga da realidade. O que o Donald Trump fez com a gente agora foi taxar o Brasil. Nós somos taxados pelo Donald Trump. Quem tem que tratar como terroristas facções somos nós brasileiros. E quem vai ter a honra de destruir o crime organizado no Brasil será a polícia militar de cada estado do Brasil. A imaginar que o Trump vai fazer isso é, honestamente, apenas ilusão. Candidato, mudando um pouco de assunto agora, falando sobre questão trabalhista, entre as suas propostas, você pretende alterar a questão da CLT, né? E para um sistema mais moderno, onde haja essa possibilidade de negociação mais direta entre o patrão e empregado. Por questões óbvias, você não acha que a situação do trabalhador vai estar sempre desfavorável em relação a essa negociação com os seus empresários, ou quem manda ali realmente na empresa, e corre o risco de perder alguns direitos básicos trabalhistas? O primeiro direito que um trabalhador dispõe para ser um trabalhador é ter um trabalho. A partir do momento que a legislação nossa impede que as pessoas tenham o trabalho, que é o problema da CLT, é uma legislação dos anos 40 do século 20. Ela vai fazer 100 anos. Naquela época não tinha TV a cores, não existia celular, não existia internet. As pessoas no Brasil mal tinham energia elétrica nos interiores do país. Imaginar que aquela legislação daquela época se adequa ao mundo de hoje é loucura. É loucura total e completa.
Nós estamos vendo os países que mais se desenvolvem no mundo, países de terceiro mundo, que cresceram. Vietnã, certos países africanos, Índia, China, adotando um regime trabalhista completamente diferente, mais flexível. A única coisa que eu tô falando é, vamos fazer o que os outros estão fazendo? Vamos imitar o que tá dando certo? O Brasil tem que parar de inventar moda ou querer se apegar a coisas que estão dando errado e só imitar o que tá dando certo. Até porque o brasileiro, se a legislação nossa fosse muito boa, ele estaria então ficando aqui, os americanos ou gente de países que, vamos dizer, que tem legislações como eu defendo, estariam se mudando para cá para serem protegidos pela CLT. Não é o que acontece. As pessoas estão saindo daqui do Brasil e indo trabalhar em outros países que têm um regime trabalhista mais flexível. E é muito melhor a pessoa poder vender a hora de trabalho dela. E existem sindicatos, você pode fazer negociações coletivas que permitem que o trabalhador tenha uma boa posição para negociar, seja com uma fábrica, seja com um setor. Certos setores dos Estados Unidos são tão sindicalizados que já tem uma tabela de preços extremamente alta. Eu vou dar um exemplo. Roteiristas, toda a arte de produção cinematográfica nos Estados Unidos é altamente sindicalizada e paga-se muito bem. A questão toda não é impedir a negociação coletiva, é permitir a venda por hora de trabalho e não ter tantas amarras por lei na hora de você contratar uma pessoa. Isso facilita muito a feitura de contratos, porque a partir do momento que você pode se sentir mais livre para contratar e demitir uma pessoa, você fica mais livre para investir. E no Brasil todo mundo tem medo de investir. E é por isso que não há mais emprego. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho de Mato Grosso, porque eu acho que é um estado diferenciado, é um estado que tem uma posição na economia nacional muito relevante. E eu queria saber o que o senhor pensa do estado nesse sentido. E nós temos aqui um grande problema ainda, como a gente está no coração do Brasil, no coração da América Latina, há um distanciamento, obviamente, dos focos de exportação, né? Seja do Atlântico, seja do Pacífico. E estamos superando essa dificuldade com muita produtividade, com um trabalho importante do setor do agronegócio e passando por um processo que já deveria ter acontecido de agroindustrialização, né? Que é muito mais interessante para qualquer lugar, porque agrega valor, gera emprego, gera renda, gera imposto, gera a condição do Estado poder investir em mais escolas, em hospitais, enfim, atender a sociedade. Mas a logística é um grande desafio, né? E a logística, no caso de Mato Grosso, não pode ser visto fora de um cenário nacional. Como é que o senhor pensa a logística? O que precisa ser feito para que a produção de Mato Grosso seja ainda mais competitiva, tenha condições de não só alcançar o mercado internacional com as commodities, com a produção primária, mas também que consiga evoluir para a agroindustrialização de uma forma mais determinante em vários setores? Olha, é uma ótima pergunta, porque de fato, não apenas o Mato Grosso, mas a região centro-oeste, vamos colocar aqui, é a última fronteira que salva o Brasil de basicamente quebrar. A capacidade produtiva, o aumento da produtividade do agro brasileiro, e do agro especialmente aqui no Mato Grosso, ela cresce a níveis chineses. É o único setor brasileiro que acompanha ganhos de produtividade dos países que mais crescem no mundo. O resto da economia brasileira não cresce, a produtividade não aumenta. E nós precisamos parar de sabotar a agricultura. A agricultura precisa de três coisas. Segurança jurídica. Não dá para ficar tendo ONG, ou do nada aparece a FUNAI, aparece o INCRA e inventa moda relativizando o direito de propriedade ou atrapalhando a feitura de obras. O novo licenciamento ambiental que nós defendemos muito, ajudamos a passar, ele é fundamental para permitir esses investimentos em infraestrutura que vão reduzir os custos de logística para que a produção do agro seja escoada. Segunda coisa, como eu já citei, infraestrutura e energia barata. E a terceira, que também é fundamental, é crédito abundante. Um país que tem os juros altos, como o Brasil, e as contas públicas estouradas, não vai conseguir ter planos safras bem feitos e crédito abundante, não só do plano safra, mas do próprio sistema financeiro nacional, para que você faça a transição, que eu considerei muito válida na tua pergunta, do agro para a agroindústria. O Brasil tem que ser a nação da agroindústria, porque com a agroindústria a gente está falando em ter marcas internacionais, produtos internacionais. Eu vou ser um pouquinho do Mato Grosso, mas tem a ver com a tua pergunta. Como é que pode o Brasil ser o maior produtor de café do mundo, só que o Brasil não é o país que mais fatura dinheiro com café? Estados Unidos tem a Starbucks, a maior marca mundial do café. Suíça tem a Nestlé com a Nespresso. A Alemanha tem marcas das mais diversas envolvendo café, de torrefação de grão, que eles vendem para o mundo. E sem produzir nenhum desses países café. Nós temos que ter marcas internacionais ligadas a todos os produtos agroindustriais que nós temos. Vai fazer parte, inclusive, de um soft power que o Brasil tem que ter perante o mundo. E nisso, o governo federal, a política externa brasileira e o agro brasileiro tem que se juntar.
e fazer essas parcerias para que a gente construa marcas internacionais ligadas à agroindústria. Porque não adianta a gente ficar só com um pedaço da cadeia, que é o pedaço mais primário, que é vender o grão. Isso já ajuda a gente, tá pagando as contas. Mas e se a gente subir, se a gente sai do grão para ração, da ração para salsicha do porco, para a gente vender esses produtos e colocar na gôndola, numa prateleira na Alemanha, nos Estados Unidos? É aí que está o ganho financeiro. Construir marcas internacionais usando as vantagens comparativas que nós temos. E o futuro nosso tem que ser esse. Agora, Bom, nós também temos nessa Eu esfera do só agronegócio queria. o tarifaço, Sim, né? sim, temos. Eu só queria pedir uma gentileza, porque eu perguntei sobre logística, que é um problema seríssimo de Mato Grosso que precisa ser enfrentado. O senhor tem ideia, de como é que vai solucionar esses problemas? O senhor citou energia, é importante, tem uma série de situações, mas assim, como é que resolve a questão da logística? Vamos ampliar as ferrovias? Vamos, aproximar de alguma maneira o setor produtivo, a produção, de Mato Grosso, dos portos, do Atlântico? Como é que você vê feito isso? Como é que você pensa isso? Não só Desculpa, do Atlântico, Luciano. Atlântico e Pacífico. Nós temos que andar com a ferrovia Xangai-Ilhéus, que é um projeto que, inclusive, a China está de olho em fazer. Nós precisamos conectar a Ferrogrão, nós precisamos fazer uma conexão que vai lá de Santarém até o Porto de Santos, para você ter os dois caminhos, que hoje é um caminho que vai para o Canal do Panamá e outro que vai para o Atlântico, mas nós também temos que ter o nosso próprio caminho que cruza Pacífico e Atlântico, que passa aqui pelo estado do Mato Grosso e que vai ligar não só as riquezas ligadas à agricultura, mas também riquezas naturais ligadas à mineração. A China está de olho nisso e quem tem que fazer a exploração disso é o Brasil. A questão que eu havia citado na outra resposta é: nós precisamos ter o licenciamento ambiental sendo respeitado e os juros precisam cair para que o dinheiro entre no investimento em infraestrutura. Sem isso, não há investimento e esse é o grande problema brasileiro. Hoje, para você investir em infraestrutura, seja de energia, seja de ferrovia, seja de estradas e rodagens, seja de silo e armazenamento, a grana não está disponível. E por que o dinheiro não está disponível? Porque os juros é bizarro e ninguém se sente seguro em botar dinheiro para fazer uma obra, quando do nada pode aparecer uma tribo indígena a 150 quilômetros da ferrovia reivindicando que aquele local, na verdade, está fazendo um barulho e está atrapalhando as tradições primordiais deles do período do Neolítico. Isso é uma loucura. São essas loucuras que a gente tem que brecar. E essas loucuras, para serem brecadas, são segurança jurídica e esses investimentos, esses modais. É óbvio que é ferrovia e tem que ser muita ferrovia para a região. Nós temos que ter essas conexões entre os modais que vão para o norte e os modais que vão para o Porto de Santos, em São Paulo. E nós temos que construir a ferrovia Xangai-Lima, que é obrigatória, que vai permitir que a gente dê o bypass no Canal do Panamá, que é não depender do Canal do Panamá, que cada vez mais, falando até no Donald Trump, será a menina dos olhos do Trump para controlar o comércio da China entre Pacífico e Atlântico. E isso vai ficar nas nossas mãos e na mão dos nossos vizinhos, o que nos aumenta um poder geopolítico e vão diminuir muitos custos logísticos. Isso tem que ser função essencial, primordial do próximo presidente da República. Bom, e nessa esfera já do agronegócio, também da logística, mas é uma questão também importante, né? O tarifaço. Nós tivemos aí praticamente metade da cúpula do país culpando. Governo Lula, por não ter negociado como deveria, é um discurso. De outro lado, a culpa também recaiu sobre Flávio Bolsonaro, quando ele esteve nos Estados Unidos falando sobre as tarifas, a celebração também da família Bolsonaro em relação a essa atuação. E o senhor, como resolveria essa equação do tarifaço e prejudica o agronegócio brasileiro? Eu concordo com a análise, na verdade, o Lula está comemorando que está tendo o tarifaço, que ele vai poder ficar brigando com o Trump publicamente e falar que defende a soberania brasileira, o que é mentira. O Lula não se colocou na mesa para negociar com os Estados Unidos. Do outro lado, da família Bolsonaro é puxa-saca do Trump. Então eles vão ficar comemorando porque eles gostam do Trump. O Eduardo Bolsonaro, no meio do momento em que o Trump tarifou o Brasil, ele ganhou agora um green card. Ele tá todo feliz que ele agora tem um green card dos Estados Unidos. Nenhum desses dois grupos tem condição de defender o interesse brasileiro nessa disputa. O que o Brasil precisa fazer? O Trump está muito preocupado. Duas coisas estão acontecendo. E todo mundo que sabia, todo mundo que acompanhou a eleição americana já deveria saber. O Trump já avisou que ia taxar inúmeros parceiros americanos para refazer a ordem comercial global. Isso era plano dele, era claro que ele ia fazer. O Brasil não se antecipou, o Brasil não fez nada. Lula ficou quieto olhando. Os Estados Unidos, nesse conflito com a China, ele vai pegar da Groenlândia até a Patagônia, ou seja, toda a região americana, e vai transformar em reserva estratégica, que é isso que os Estados Unidos fazem desde o final do século XIX. Eles têm um comando sobre o nosso continente. Por isso que eles invadiram Venezuela, por isso que eles querem o comando sobre o Canal do Panamá. E aqui no Brasil, eles querem retirar o Brasil de ser um parceiro primordial chinês. E a segunda coisa que o Donald Trump quer é ter a produção das terras raras aqui sendo feita pelos americanos, ou seja, a extração dos nossos recursos, com o envio para os Estados Unidos, para que eles diminuam a dependência que eles têm
da indústria das terras raras. Terra rara, para quem está nos assistindo, é uma série de componentes que estão na tabela periódica que ajudam a fazer a industrialização desse novo momento no mundo. Um avião F-35, que é o principal instrumento de guerra dos Estados Unidos, vai 0,5 tonelada de terras raras nos componentes deles. E hoje tudo vai da China. Se a China brecar o envio de terras raras para os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos não têm mais forças armadas. Então, os Estados Unidos, como superpotência, depende do Brasil, que tem 20% das reservas. Eles precisam sentar para negociar conosco. O que o Brasil precisa fazer? Estados Unidos quer sentar para negociar? Quer negociar tarifa? Quer negociar terras raras? Então vai sentar conosco. Vamos pensar num modelo de industrialização com troca de tecnologia. Vamos fazer a extração e o processamento aqui no Brasil. Vamos começar a produzir bateria e motor elétrico também aqui no Brasil. E a União Europeia também quer? Vem, União Europeia, senta conosco. O Japão precisa? Vem. Eu conversei com embaixadores de todos esses países numa reunião que nós fizemos em Brasília, explicando a postura do Brasil no meu governo será essa. Aí, quando forem tratar de tarifa, Donald Trump vai querer tratar do tarifaço, vai ser dentro de um contexto de negociação geopolítica envolvendo terras raras. Mesma coisa com a Europa, que fica utilizando as ONGs deles para sabotar a agricultura brasileira. É uma encheção de saco que os europeus fazem. Quer negociar terra rara com a gente? Vem para cá e vamos tratar do nosso agro também. Nós estamos numa boa posição, graças a Deus, para negociar. O que não interessa, entretanto, para o Lula hoje é fazer essa negociação que, por ele estava processando as terras raras brasileiras com a China, porque o Lula é um vassalo da China. Candidato, ainda sobre a questão do agro, o senhor defende, então, um ambiente menos regulado, né? Essa questão do licenciamento, também citou a questão indígena, mas como equacionar, por exemplo, aquilo que a União Europeia, principalmente, espera do Brasil, ou seja, enviar produtos com certificação ambiental, com essa questão da sustentabilidade, né? Porque até muitos países europeus dizem que não vão mais comprar mais nada se não vier absolutamente certificado, ou se aquela madeira saiu de área de desmatamento. Como equacionar, então, esse ambiente que você defende menos regulado com essa exigência, né, que parte do mundo tem dos nossos produtos que saem aqui de Mato Grosso e do Brasil? O Brasil, ele conta com o Código Florestal mais desenvolvido do mundo. Só para vocês entenderem, uma propriedade aqui no Brasil, uma propriedade aqui no Mato Grosso, que margeia um rio, você precisa ter mata ciliar, você tem reservas obrigatórias. Isso não acontece na França, isso não acontece na Alemanha. Você passar num rio agora na Alemanha, você está produzindo milho, o milho vai até a margem do rio. É um negócio que é uma loucura. Nós temos uma legislação muito mais dura do que a deles. O agro profissional que exporta no Brasil, ele precisa ter essas certificações e ele tem. Existe grileiro, existe gente que comete crime, sim, e nós vamos combater o criminoso. O criminoso que não cumpre a lei, o criminoso que está devastando sem cumprir a legislação brasileira, ele será combatido no nosso governo como um bandido. Agora, o agricultor será apoiado. O que acontece é que a União Europeia, de maneira muito conveniente, para proteger o lobby interno do agricultor dele, ele inventa desculpa todo santo dia para sabotar o nosso agricultor. Isso que não será permitido. Esse tipo de relação em que eles são abusivos conosco, nós não vamos permitir. Só que o governo atual permite. Aconteceu um evento agora, em Belém do Pará, no ano passado, que é a COP30, em que todas essas ONGs, todas as organizações internacionais que fazem parte da sabotagem da agricultura brasileira se reuniram em Belém do Pará, com o Brasil pagando, para ver novas maneiras de sabotar a nossa própria agricultura. Agora nós vamos receber aqui no programa Notícia de Frente o fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, MBL. Presidente do partido também, Missão, e ontem era pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, mas hoje é candidato oficial. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos aqui em Cuiabá. Vai ser uma beleza trocar ideia, vai ser bem legal. Com certeza. Bom, vamos lá então, candidato. Saiu na frente dos demais. Só que a data da convenção, ela foi modificada. Seria em 1º de agosto, teve que acontecer antecipação, mas por uma questão de segurança. E não só agricultura, sabotar a exploração de minérios, sabotar a exploração de petróleo na margem equatorial. É este tipo de relação que não será permitida. Porque eles não fazem isso, por exemplo, com os Estados Unidos da América, que também são exportadores. Simplesmente porque os Estados Unidos da América se defendem. Eles não vão fazer isso com a Austrália, porque a Austrália se defende. O Brasil, entretanto, fica ouvindo essa conversinha mole dessa turma financiada pelo agro americano e pelo agro europeu, que nos coloca sempre numa posição de culpa, quando nós não temos que ficar numa posição de culpa. Vamos fiscalizar o que precisa ser fiscalizado, mas vamos apoiar a agricultura brasileira do ponto de vista diplomático. Não vamos deixar que esses caras fiquem ensinando a gente como fazer, quando eles mesmos não têm condição de ensinar nada. Fala, web amigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.